Bem, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. E hoje eu queria dizer que eu quero agradecer imensamente vocês por ter continuado aqui com a gente, por estar continuando assistindo às aulas e por estarem se esforçando muito para passar no vestibular. E eu confio demais em vocês. Eu sei que vocês vão conseguir super, porque vocês são super dedicados e eu confio muito, 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 muito mesmo, tá? Então, vocês têm total meu apoio para vocês passarem nesse vestibular. Aí, eu vou começar a nossa aula de hoje, que é filosofia contemporânea. Eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia atual, não é tipo só desse século XXI, mas como do século XX também. E eu vou explicar um pouquinho de alguns filósofos dentro dessa filosofia contemporânea. A terminologia, ela se refere apenas a uma demarcação temporal. Isso quer dizer que a filosofia contemporânea, ela só demarca o fim da filosofia moderna e o início da filosofia que nós encontramos hoje nos nossos séculos mais atuais, que seria o 20 e o 21, por aí, e até um pouquinho do 18, bem finalzinho de 18, porque a filosofia contemporânea, ela começa com Nietzsche. E o Nietzsche e as suas teorias filosóficas, elas começaram bem no finalzinho do século XIX, na verdade, com o início do século XX. E aí a gente se desenvolve aqui. Existem inúmeros assuntos que são tratados e inúmeras vertentes que são tratadas dentro da filosofia contemporânea, como o meio ambiente, o existencialismo, a política, o ser, o... Como é que fala, gente? O não ser, o marxismo, tudo, gente, são várias coisas que são bem tratadas agora na filosofia contemporânea. Tanto que a gente não vê, tipo, uma corrente filosófica única, como foi com o platonismo, como foi com Sócrates, que teve o sofismo também, como foi com o existencialismo no idealismo alemão, como foi com o empirismo e essas coisas. A gente não tem uma corrente filosófica contemporânea marcada, assim, não é todo mundo seguindo aquela mesma linha. Não, aqui na contemporaneidade, a gente segue diferentes vertentes, com diferentes assuntos, com diferentes coisas para se tratar, porque o nosso mundo se transformou muito a partir do século XX, principalmente depois das guerras, depois do nazismo, do fascismo, das ditaduras militares, o mundo ele se transformou muito. Então, os filósofos eles se atentaram a diferentes assuntos também. O primeiro filósofo contemporâneo que a gente vai falar é Michel Foucault, e ele investiga as estruturas que orientam o modo de conhecer o mundo, que chama a arqueologia do saber. Para ele, as estruturas sociais, as fundações sociais, as as instituições sociais também, elas são muito importantes para entender, para a gente compreender o mundo, como a gente tem essa visão de mundo. Para ele, isso se chama arqueologia do saber, porque um arqueólogo, ele investiga a história a partir de vestígios, então, para ele, ele investiga o saber a partir das instituições, das estruturas sociais e tudo mais. A reflexão crítica em torno das instituições sociais baseadas na relação de poder e saber. O Foucault, ele foca muito nessa parte crítica em relação às instituições sociais, em relação ao Estado, em relação ao direito, em relação à política, porque ele fala que no mundo existe um poder muito grande sobre as pessoas e é idealizado pelo Estado, pelas instituições sociais, que elas controlam o saber através desse poder que elas têm sobre as pessoas. E para ele dá esse destaque para a liberdade humana individual e para a criação e afirmação da subjetividade, porque elas são um meio de garantir a liberdade desse poder, a liberdade, tipo assim, se desvincular das amarras que esse poder que as instituições sociais é, como que eu posso dizer? Que as instituições sociais forçam sobre as pessoas. Então, para ele, a liberdade humana e a liberdade de criação são muito importantes para que o ser ele se desvincule dessa ideia de instituição social e ele possa se desvincular do poder que elas têm sobre ele.
Ele também descreve os mecanismos usados pelo governo na criação de uma sociedade disciplinada. Ele diz que a partir do momento que o governo expõe a sua tortura e ele mostra o sistema carcerário, ele mostra os enforcamentos e as torturas ao público, ele tem um certo poder sobre o público para que as pessoas daquela sociedade vejam como tem que respeitar as leis do Estado, e a partir do momento que elas respeitam as leis do Estado, elas serão disciplinadas e a gente terá uma sociedade disciplinada. O que ele quis dizer, então, é que a partir do momento que o Estado mostra o seu poder, ele mostra a sua violência, ele faz com que as pessoas respeitem as suas leis e, portanto, a sociedade ela se torna disciplinada, ela se torna una, reta e não... E, tipo assim, que não desrespeita. Tipo isso, gente. O outro filósofo contemporâneo é o Zygmunt Bauman. Ele reflete sobre os fatos da política, da vida e da cultura, sob a perspectiva da precariedade de valores e a metamorfose comportamental que a humanidade experimenta hoje. O Zygmunt Bauman, ele fala sobre como as relações são muito líquidas, como a gente tem uma liquidez na modernidade. Para ele, a modernidade líquida é como as nossas relações se dão nessa época. É como se tudo fosse muito fluido, é como se tudo pudesse sair e a gente não estivesse nem ligando, é tudo muito rápido, tudo muito às pressas. É tipo um oi, tchau, benção, é tipo isso. É como se você chegasse, fizesse um furacão e fosse embora. Para ele, a modernidade líquida é quando as relações econômicas, sociais, de produção são muito frágeis, elas estão por um fio e elas são assim muito influenciáveis também. Então a gente é muito rápida, as coisas acontecem muito assim, muito rápido, são muito efêmeras as relações. É isso que ele quis dizer. O ser é volátil, imprevisível e instável quanto ao seu modo de agir dentro da relação. Nós somos assim, gente, nós não temos uma solidez. Para ele, nós somos voláteis como um líquido. Nós podemos evaporar, nós podemos nos solidificar, nós somos muito influenciáveis, nós somos muito rápidos, a gente quer as coisas assim para ontem. Nós queremos que tudo seja muito no nosso tempo, que é muito corrido, muito rápido. E a gente não quer preservar aquelas coisas e aquela relação que a gente está tendo. E é tudo muito instável também. Nós somos muito instáveis. Ao mesmo tempo que estamos felizes, nós estamos tristes. Ao mesmo tempo que estamos gritando, nós estamos em silêncio. Para ele, a modernidade é isso, gente. Nós somos muito instáveis, muito voláteis, muito imprevisíveis. Nós somos um líquido para ele. E ele fala sobre a espetacularização da vida, que é hoje a gente Zygmunt Bauman, gente, ele morreu agora, eu acho que foi recentemente, foi nos anos 2000 e alguma coisa. Mas ele chegou a ver sobre as redes sociais. Ele chegou nessa época das redes sociais. Então, essa parte da espetacularização da vida é como a gente fica postando tudo na internet, é como a gente fica fazendo da vida um espetáculo, e não é bem assim, né? Todo mundo sabe que a vida da internet não é a vida real da pessoa. Não, quem vê as fotinhas não vê o corre das pessoas, nem nada, tipo isso. Mas é isso que ele fala sobre a espetacularização da vida. Agora a gente tem a Hannah Arendt. Gente, ela é uma filósofa assim que eu amo, de verdade. Pensa numa mulher foda, é ela. A Hannah, ela é uma judia alemã que viveu na época do nazismo e ela foi expulsa do seu país porque ela era judia, né? Ela se refugiou politicamente nos Estados Unidos. E aí ela fez umas análises sobre o nazismo e tudo mais. Ela trata de questões políticas, sociais, dos regimes totalitários, de várias coisas. E a sua principal teoria é a banalidade do mal, que é uma crítica realizada a partir do julgamento de Eichmann. Eichmann, ele foi um oficial nazista que matou milhares de pessoas e em seu julgamento, ele falou assim que ele não sabia que aquilo era ruim, porque ele estava somente seguindo ordens. Isso quer dizer que, para ela, isso é uma banalização do mal,
porque ele matava pessoas, mas ele não via aquilo como ruim, porque ele estava apenas seguindo ordens. Para ele, tipo, matar era algo correto, porque estava dentro da lei e ele estava apenas seguindo ordens dos seus superiores. A banalidade do mal nessa ideia dela é como se a gente vesse o mal como algo normal, como se a gente normatizasse as coisas ruins, que é matar, roubar e tudo mais. Para ela, igual a corrupção aqui no Brasil, a gente acha que é tão normal que a gente não idealiza que aquilo é ruim. A gente sabe que é ruim, a gente fala mal disso, mas a gente vê que é tão normal que às vezes a gente até fala, ah, ele rouba, mais faz. Mas, gente, não tem essa parte do rouba, mais faz. Ele não tem que roubar, ele tem que fazer. Entendeu? É tipo isso. A outra parte aqui é a recusa da análise do mal nos aproxima dele. É igual eu falei quando ela viu o julgamento do Eichmann, que ele disse que não sabia que aquilo era errado porque ele estava apenas seguindo ordens. Ele se recusou, ele disse que aquilo não era, que o que ele estava fazendo não era ruim, não era mal, era apenas uma seguição de ordens, vamos dizer assim. Ela também fala sobre as origens do totalitarismo, analisando o regime nazista. Igual eu falei, gente, ela era uma alemã que viveu no regime nazista e aí ela se refugiou politicamente. Então ela fala sobre as origens desse totalitarismo nazista. E é isso. A gente tem o Walter Benjamin, que ele é bem, como eu posso dizer, gente, ele é bem marxista, porque ele fala sobre uma concepção dialética da história, igual Marx, que é a matéria. Só que para Marx é o materialismo histórico dialético. Para ele também é, mas ele idealiza melhor essa parte da dialética da história. Ele tem o neomarxismo, que ele acredita no materialismo histórico, igual eu acabei de falar, mas ele não acredita no evolucionismo automático. O que acontece é que ele não vê que a sociedade, mesmo após a luta de classes, ela está se transformando rapidamente. Ele acredita que a evolução demora, ela não é vertical, ela não acontece de maneira assim, espontânea e vai crescendo. Não, para ele o evolucionismo ele é horizontal. As coisas elas vão evoluindo gradativamente, bem devagar, não é tipo aquele automaticismo nem nada. Ele também é muito pessimista quanto às catástrofes geradas pelo otimismo. O que acontece é que ele presenciou, ele também é alemão, tá, gente? E ele também presenciou o nazismo. E ele fala e ele é pessimista quanto a isso, porque o nazismo foi uma catástrofe gerada pelo otimismo. Porque, querendo ou não, o nazismo ele nasceu de uma de um sentimento nacionalista dos alemães, né? Quanto à sua vontade de ter a Alemanha novamente. Então, eles viam o nazismo como algo que fosse recuperar a Alemanha para os brancos, tipo isso, para os arianos, né? A raça ariana, que eram os brancos, puros, blá, 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 blá. Então, isso é um otimismo, e foi sem rédeas, né? Claro, mas é um otimismo sem rédeas, porque, como vocês viram, o nazismo ele teve grandes consequências e desenfreadas durante alguns anos de existência do próprio nazismo. E aqui é só uma frasezinha para vocês lembrarem do Walter Benjamin, que é a construção da vida encontra-se atualmente mais em poder dos fatos do que das convicções. A gente tem o Husserl e o Heidegger, eu acho que é assim que se fala, gente. Eles eram aluno e professor, o Husserl era professor do Martin Heidegger, eu acho que é Edward, eu acho que é Edward, sei lá, um negócio assim, Husserl e o Martin Heidegger. Eles eram aluno e professor, e ambos falavam sobre a fenomenologia, que são as coisas em si mesmas. O que isso quer dizer? É que na modernidade as pessoas queriam saber demais sobre o que deveria ser a coisa do filósofo, do saber filosófico, na verdade. Eles queriam saber demais o que ia ser o ponto agora, sabe? Porque antigamente era a verdade, era a busca da verdade. E na contemporaneidade, como eu falei, a gente não tem mais essa busca pela verdade, a gente não tem mais essas coisas assim. A gente tem diversas vertentes e diversos assuntos.
E aqui aí eles falam sobre a fenomenologia, que é quando Husserl e o Heidegger, eles falam que as coisas devem voltar a si mesmas, que a gente não precisa de saber um ponto filosófico, a gente precisa de saber as coisas, a gente não precisa saber o objeto, a gente precisa de voltar às coisas em si mesmas. As coisas elas têm que ser assim, a verdade é em si, a ciência é em si, e eu não preciso de tipo assim, de querer buscar mais do que aquilo. A verdade de fato. Não, a ciência é ela mesma em si mesma, a verdade é ela mesma em si mesma. A, a, a minha vida é ela mesma em si mesma, eu sou eu mesma em mim mesma. E é tipo isso para eles. O fato existe sem que seja necessário existir. O Herschel, ele acreditava que as coisas existiam, elas aconteciam, mas que tem coisas que não precisavam acontecer, mas elas acontecem mesmo assim, que elas não eram necessárias existir, mas que elas acontecem mesmo assim. Ser e Tempo é um livro do Heidegger, e ele, nesse livro, o ponto principal é o estudo do homem, que busca se questionar sobre qual deve ser o estudo para a compreensão do ser. O homem que busca o questionamento do que é o ser, de qual ser eu devo estudar para saber o que é o ser, é o homem principal da sua obra em Ser e Tempo. E é isso, pessoal. Eu acho que. E aqui eu coloquei um mapa mental da filosofia contemporânea, porque eu não tratei de todos os filósofos contemporâneos, como Luigi e o Herbert Marcuse, porque os outros a gente já tinha visto, e o Edward Said, sei lá como é que fala. Os outros a gente até que viu mais aprofundado, como Nietzsche, o Habermas, o Adorno, e os outros que eu falei hoje, o Sartre também. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês se saiam super bem no Enem. Podem contar comigo para o que precisar. E me contem qualquer dúvida que vocês tiverem. Assistam as nossas aulas de novo. Eu vou conversar com o pessoal para a gente fazer, tipo, que uma revisãozinha bem geralzona mesmo para vocês, do que mais cai no Enem, tá? E não se preocupem, eu tenho certeza que vocês vão sair super bem.